Um abraço, seja bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre política. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Resistir Produções, o canal de comunicação e cultura popular dentro do estado de Roraima. Todas as terças-feiras nós temos uma entrevista maravilhosa, um bate-papo legal. E hoje nós contamos aqui com uma figura extraordinária da construção cultural, social e política do estado de Roraima, Paulo Tadeu Neves. Paulo, quando nós começamos nossa entrevista, uma pergunta ela é igual para todas as pessoas que por aqui passam, até porque quem está aí do outro lado tem o direito de saber. Quem é Paulo Tadeu? Tudo bom? Tudo Quero aqui bem. agradecer aqui o espaço, né? E também, né, nesse mundo que a gente vive, né? Nesse período todo de pandemia, me parece que as atividades nossas parece que dobraram, sei lá, a gente vive assim, parece que a gente está trabalhando mais, né? Seja online, seja dentro de casa, né? Parece que a gente está encontrando mais assim a casa, né? Esse ambiente nosso, né? Que no período sem ser pandemia a gente acaba não vivenciando, né? Coisas onde a gente mora, né? E para mim parece que agora a gente escuta melhor os pássaros, né? Parece até uma retórica poética, né? Mas parece que agora que a gente escuta mais os pássaros, consegue mais sentir o vento, a brisa, e parece que a gente consegue sentir mais o chão onde a gente mora. Mas é isso. Quem é Paulo Tadeu, né? É um sonhador, né? Eu me identifico muito como um sonhador, né? Mas um sonhador que às vezes a gente está com o pé no chão e como todo sonhador, às vezes não, né? Essa pessoa que gosta, respeita o próximo para poder ser respeitado e, ao mesmo tempo, espera ser ouvido, mas também sabe ouvir os outros. Acho que é isso. Paulo, nós poderíamos, nessa entrevista contigo, abordar diversos temas, tendo em vista a tua atuação, né, como ser humano nessa construção humanitária que tu colocas. Mas a ideia hoje é a gente conversar sobre um setor que é muito especial da sociedade, que é sobre as nossas crianças e os nossos adolescentes. E você tem desenvolvido uma atuação muito legal nessa área, né? Em dezembro, né, saiu agora, se eu não me engano, a nomeação no Diário Oficial, mas em dezembro você foi eleito para mais uma gestão do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, né, o CEDICAR. Quais são as principais atribuições que o colegiado possui na política de proteção às nossas crianças e adolescentes, Paulo? O CEDICAR, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um conselho que tem um colegiado paritário. Ele tem a participação de secretarias do governo, ou seja, nós denominamos de organizações governamentais, e temos a participação da sociedade civil, que denominamos de organização da sociedade civil, organizações não governamentais. Hoje, o Conselho ele tem a participação da Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Saúde, a CEPLAN, temos a PROGE, né, a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, temos a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que bom que se diga, que faz parte do CEDICAR, e, por fim, nós temos a CETRABS, que é a secretaria que, digamos assim, que é o guarda-chuva do CEDICAR, que dá suporte para o funcionamento desse conselho, inclusive com pessoal, com espaço e etc., inclusive com a parte orçamentária, do ponto de vista de estrutura, de manutenção do CEDICAR, podemos dizer assim.
E no lado sociedade civil, nós temos Anjos de Luz, temos a ASOE, Associação dos Estudantes de Roraima, Movimento Bandeirante, temos o Conselho Regional de Psicologia, e temos a OAB, né, que faz parte também, e, por fim, o Sinjopé, que é o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, que é o sindicato no qual eu pertenço também, enquanto sindicalizado, e tive essa honra de estar na suplência do SEDICAR, de começar minha suplência no SEDICAR pelo Sinjopé. Nós tivemos aí o Gilvan, que já foi presidente do Sinjopé, que era conselheiro, que foi presidente do SEDICAR. Nós tivemos também a minha irmã, né, que hoje está em algum lugar aí do Cosmo, nos observando, a Márcia Seixas, que também ocupou a presidência do SEDICAR, jornalista pelo Sinjopé, e tivemos o Humberto também, né, o saudoso Humberto, que Deus o tenha também, Humberto, que foi presidente do sindicato jornalista, que também foi presidente do SEDICAR. Então, o Sinjopé, historicamente, tem um trabalho de militância dentro do conselho. Muita gente não sabe, inclusive é motivo até depois de a gente fazer uma historiografia, algum texto, algum livreto, no sentido aí de dizer o trabalho dos jornalistas no que se refere à organização e à manutenção, enquanto sociedade civil, dentro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, essa é a estrutura do SEDICAR, e o SEDICAR é responsável de fazer esse acompanhamento, de acompanhar a questão das políticas públicas, de fazer a aprovação, e um dado muito importante, é responsável por resoluções. As resoluções do Conselho têm amparo legal, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo também as diretrizes do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E é isso que a gente vem atuando nesse período aí, dentro do SEDICAR. Mas, enquanto presidente, nós estamos indo para o segundo mandato, o mandato é de 1 ano, né? Então, nós assumimos o SEDICAR, tivemos o período de transição de um governo para o outro, a gente estava na secretaria, mas, propriamente dito, a gente já assume a presidência do SEDICAR nessa nova gestão governamental e assume, tivemos 1 ano praticamente no período de pandemia, que não teve muitas atividades, mas em seguida, agora, recentemente, a gente foi reconduzido porque o regimento interno, e segundo a própria lei de criação, dá direito a uma recondução apenas, né? Então, o próximo mandato no ano que vem, em março do ano que vem, a gente já tem uma nova diretoria do SEDICAR, e quem vai ocupar o cargo por sistema de rodízio vai ser o governamental. Vocês também desenvolvem relações com os municípios, né? Cada município tem um conselho. É assim que se organiza ou não? Dentro da estrutura, do ponto de vista dos conselhos de direitos, nós temos o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive está aberto para a inscrição agora para a sociedade civil participar, para indicar representatividade dentro do CONANDA. Inclusive, eu fiz até um pedido para a presidente do Sinjopé, do nosso sindicato, a Adriana Cruz, para fazer um processo de articulação junto à FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, para que a FENAGE possa, de repente, ocupar uma cadeira dentro do CONANDA, coisa que nós nunca ocupamos enquanto jornalistas. Mas me parece que as ações na área da criança e do adolescente, organizadas pelos sindicatos de jornalistas, são pontuais, né? Em Roraima acaba se destacando dentro do cenário nacional como um sindicato ligado à FENAGE que mais atua nessa área da criança e do adolescente. E do ponto de vista de estrutura do próprio SEDICAR, a gente acredita que funciona. O que dá suporte mais para o SEDICAR são os CMDCAs, que são os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, que cada município também tem. A mesma estrutura nossa aqui, do ponto de vista de sociedade civil e governamental, os CMDCAs também possuem, que é a questão da paridade. Então, cada município tem a sua estrutura. A gente passa por um processo de transição, Fábio, é bom que se diga, que a gente, ano passado,
nós tivemos todas as dificuldades com a questão toda da pandemia, né? Você sabe que a gente adoeceu, etc e tal, e a gente teve não que o conselho parou, né? E aí, tanto o André, que é o nosso secretário executivo, quanto a Adriana, a conselheira Adriana, a conselheira Iana, do Anjo de Luz, que era vice-presidente, assumiu prontamente a presidência nesse período que eu estava licenciado, afastado por problema de saúde, e as coisas andaram, mas o que nos preocupou muito foi que nesse processo todo de mudança, muitos CMDCAs, né, acabaram na virada do ano passado para cá, praticamente ficando parados, porque eleição municipal, mudança de prefeitos. Essa transição é muito essa transição dura. Aí, ou seja, parou muita coisa. Então, a gente, agora em 2021, mesmo de forma online, nós estamos dando uma sacudida, uma injeção de ânimo junto, principalmente à sociedade civil, nos municípios do interior, que você sabe que é difícil a gente mobilizar a sociedade civil para poder fazer isso. E é mais difícil ainda, Fábio, mobilizar o governamental. Mas ainda, daí imagine aí a forma de como nós estamos fazendo. Graças à sociedade civil, o CEDICA hoje tem feito o seu trabalho. Não que o governamental não esteja fazendo a sua parte, cada um faz a sua parte, mas estou dizendo assim porque as cobranças da sociedade civil é que impulsionam que o governamental acabe fazendo as ações, fazendo que a coisa possa acontecer. E direcionando, né, Paulo, essas ações para demandas efetivas, né? Como foi a criação da Lei 8.069, né, que nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido aí como ECA, né, que completa, né, esse ano nós vamos completar 31 anos e é uma estrutura legal, uma estrutura regulatória, né, que trouxe aí uma perspectiva de proteção de nossas crianças e adolescentes. Para você, Paulo, quais os principais ganhos que nós tivemos com o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil? Meu amigo Fábio, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, esse estatuto aqui, tem história. Primeiro, foi a própria sociedade, a sociedade civil que se mobilizou para que a gente tirasse aquele fantasma do Código de Menores, né? E que pudesse colocar em prática um estatuto que pudesse ter a cara da criança e do adolescente do Brasil. E a gente acaba se tornando um exemplo, fomos exemplos para muitos países da América Latina no sentido de impulsionar, e para o mundo, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para você ter uma ideia aqui, como você falou, ele vai completar 31 anos, agora dia 13 de julho, né? E foi justamente com essa mobilização, principalmente dos meninos de rua, mobilização das pastorais, destacar aqui o papel atuante da Igreja Católica, no sentido também de impulsionar essas lutas, no sentido de que a própria OAB, demais organizações de direitos humanos, né, impulsionaram esse trabalho no sentido de ter o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu costumo dizer, Fábio, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não foi colocado em prática nem sequer 50%, né, ainda. Ele vai completar 31 anos e nem sequer 50% ele ainda foi colocado em prática. E muita gente fala, o Estatuto só tem direitos. Não, ele tem deveres também. Ele tem deveres. Aqui ele amarra essa questão toda, tanto de direitos e deveres. E o que eu falo assim do ganho que nós tivemos foi justamente essa forma de organização baseada numa lei da própria sociedade civil, que antes nós não tínhamos essa atuação, esse poder de fiscalizar as ações, de poder propor as resoluções, de fazer com que as resoluções possam ser executadas pelo sistema, que a gente chama de SGD, Sistema de Garantias de Direitos, e hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente está aqui, sobrevivendo, sofrendo ataques, né, ataques negacionistas do ponto de vista de sua implementação, mas eu acredito e tenho a plena certeza
de que nós estamos no caminho certo em implementar e fazer cumprir e defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto ele é dividido em áreas, né, de proteção, mas um dos artigos, né, o artigo 7º do Estatuto, ele coloca o seguinte, né, que a criança e o adolescente têm o direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam, né, o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Eu gostaria de te escutar, Paulo, de como é que você analisa, né, a garantia desse direito, né, de desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, em contrapartida às ações do poder público, a exemplo da Emenda Constitucional 95, né, que restringe gastos federais, e da Emenda Constitucional 109, que transfere essa política fiscal, né, contencionista de gastos públicos para estados e municípios. É possível, Paulo, a gente coadunar a garantia do direito à vida de nossas crianças e adolescentes com o arroxo dessas políticas fiscais impostas pelo Congresso Nacional e o governo federal? Antes de responder precisamente, objetivamente, esse teu questionamento, eu faço uma ressalva de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dialoga com outras leis para poder ser implementado. Nós temos aqui leis como o Estatuto do Idoso, nós temos a Lei Maria da Penha, né, que pode muito bem dialogar. Dentro do próprio ECA, no artigo 8º, após esse aí que você leu, ele diz aqui claramente, ó, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas das políticas da saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, né, e aí segue. Então, ele dialoga o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, não que o Estatuto todinho está aqui, pronto, é isso. Não, ele dialoga, ele vai precisar de outras leis para poder implementar. E quando a gente fala a respeito toda dessa proposta de que o Estatuto, no artigo 7º, como você leu aí, que tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas, a gente fala justamente essa questão do ponto de vista da criança e do adolescente, estudante, nós estamos falando aqui e aí entra a questão toda do Estatuto da Juventude, né, também, né, dentro dessa parte aí. Então a gente percebe que é um conjunto de leis que está, digamos assim, ligado, e que se não tiver a participação, Fábio, da sociedade civil ali implementando, não vai mesmo. Então eu vejo assim como importantíssimo, né, esse trabalho que está sendo feito pela sociedade civil, pelas igrejas, pelas pastorais, pelas organizações não governamentais, fazer com que possa ser cumprido. Quando há essa questão toda da proposta da emenda, no sentido de não gastar, a gente entra em contradição, porque se diz claramente de que a criança está em primeiro lugar, né? A criança em primeiro lugar. E a gente percebe que na atual conjuntura, isso não vem ocorrendo dentro de uma estrutura geral. O próprio CONANDA recentemente sofreu vários ataques, né? O próprio governo federal querendo impor a maioria do governamental em cima da sociedade civil, mudando a estrutura de organização do CONANDA, não fazendo que o CONANDA, engessando o CONANDA. Então, a impressão de que o governo queria mandar, né? É um governo que não escuta, é um governo federal que não quer escutar, dialogar com a sociedade civil, é um governo federal que acaba impondo, é um governo federal que acaba passando com o rolo compressor e que quer apenas prevalecer as suas propostas. E não é assim. O governo federal tem que entender que existe um colegiado paritário, né? E a partir do momento que o próprio governo federal dá mau exemplo, isso reflete nas ações de alguns estados, no sentido de colocar de escanteio a sociedade civil e acabar impondo, né? Tipo assim, eu sou o governo, é isso que eu quero para a área da criança e do adolescente. E não é assim que funciona.
tem que ouvir a sociedade civil. Nós que estamos aqui na ponta, que sabemos diariamente o que passa, quais são as dificuldades de uma criança, do adolescente em todas as áreas. Inclusive o CEDICAR hoje ocupa uma cadeira no Conselho Estadual de Saúde. O CEDICAR ocupa uma cadeira lá, né? E a gente vem fazendo esse contraponto, esse acompanhamento, e muita gente às vezes pensa que nós, enquanto conselheiros de direitos, nós recebemos algo do governo ou um salário para atuar. E não, nós não recebemos nada, né? Nós estamos representando a sociedade civil, a gente não recebe um salário, a gente atua pela militância, por acreditar na luta e por levar a voz da sociedade civil dentro desses espaços propriamente ditos democráticos, para poder implementar o trabalho de fiscalização enquanto sociedade civil. E às vezes a gente se dedica, Fábio, 5 horas, 3 horas diárias para uma ação, e às vezes a gente pega chá de cadeira, que é normal, entendeu? Enquanto sociedade civil. Às vezes a gente tem que dialogar, a gente às vezes tem que apagar os incêndios, mas chega um determinado momento que a gente tem que procurar a imprensa para poder denunciar alguns desmandos, alguns atrasos, porque a máquina governamental do sistema burocrático, digamos assim, ingessa algumas ações que às vezes a criança ela não quer saber, o adolescente não quer saber, ele quer saber ser atendido e ter seus direitos respaldados, mas essa máquina estrutural é que às vezes ingessa, e às vezes o próprio gestor da secretaria não tem culpa no sentido de que ele não está sabendo, porque a rede do sistema, até chegar a ele, são muitos chefes, são muitos departamentos e etc e tal. Então, a estrutura, se não tiver o papel da sociedade civil ali, fiscalizando e cobrando, e lembrando o gestor, eu gosto muito de usar essa palavra, lembrar, porque às vezes o gestor esquece, né? Esquece, se você não lembrar, e se você não tiver ali com a tua plaquinha, né? Dizendo, ei, tá faltando isso, ei, é isso aqui. E quem é que vai fazer esse papel? É a sociedade civil. Porque às vezes o funcionário, que na maioria das vezes é cargo comissionado, ele tem receio e tem medo de chegar e dizer para o chefe, para o gestor, o que está faltando. Nós, sociedade civil, não. Nós estamos ali para fazer o nosso papel. A demanda burocrática na gestão pública brasileira ela é muito travada, né? E isso, às vezes, impede muito que a gente possa ter, principalmente pela ausência de protocolos, né, Paulo? Eu acho que a gente administra muito sem o estabelecimento de protocolos de funcionamento das nossas redes. Mas eu quero te escutar sobre uma coisa. O orçamento do Estado em 2021, ele prevê uma rúbrica, né, de 1,5 milhões de reais para o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. Esse fundo, ele é administrado pelo CEDICAR ou não? Como é que funciona isso? Fábio, para você ter uma ideia, o fundo foi criado quando criou-se o CEDICAR, ainda na época do governador Otomar. E desde essa época, o fundo vem sendo administrado de forma errada. Por quê? O Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, como qualquer outro fundo, seja ele estadual, seja ele municipal, ele tem que ser aberto com o CNPJ do próprio fundo. E o próprio fundo estadual, ele foi aberto com o CNPJ do governo. Então, de forma administrativa, desde a época que foi instituído o governo do estado e desde a época que foi instituído o próprio CEDICAR, o fundo vem sendo administrado de forma errada. Então, passou gestão por gestão, por gestão por gestão e ficou por aí. E, às vezes, quando algumas ações do próprio conselho eram executadas, muitas pessoas que estavam na frente do conselho ou gestores do conselho acabavam sendo questionados pelo Tribunal de Contas do Estado o porquê daquela execução, sendo que era recurso do fundo. Mas o recurso do fundo não pode fazer determinadas coisas. Recursos do fundo tem que ser destinado para fazer X questões. Então, essa salada, digamos assim, engenhosa, administrativa, burocrática, medonha, acabou passando de geração para geração. E conseguimos resolver essa situação em 2018, não, em 2019, conseguimos realizar em 2019 essa estruturação, quando nós assumimos,
juntamente com outros conselheiros, colegiado, a conselheira Iana, que antes era da OAB e passou a ser do Anjo de Luz, e montamos uma equipe assim, de frente enquanto sociedade civil. O governo que assumiu, os técnicos tiveram a boa ação também de juntar e unir esforços conosco, que é bom que se diga, e que bom que se diga também, Fábio, que em nenhum momento nós tivemos empecilhos por parte da gestão atual da CETRABS em fazer esse processo todo de transição, porque chegou para nós o diálogo fraterno de bom agrado de que a gestão atual da CETRABS queria fazer a coisa certa, do modo certo. E isso nos chamou muita atenção no sentido de que na gestão anterior nós tivemos praticamente 4 anos de engessamento do Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente e que nem sequer passava nada para o SEDICAR aprovar. Passava-se o rolo compressor em cima das ações do SEDICAR e o governo fazia como que queria, mesmo sendo questionado juridicamente. E um dos fatos que chamou a atenção nessa questão toda orçamentária é justamente que esse fundo não era o fundo, e sim recursos do próprio governo que eram para ser colocados de forma administrativa para poder fazer a manutenção do SEDICAR, ou algumas fontes, digamos assim, que eram vinculadas para poder fazer algumas ações, como o próprio CSE, como os próprios abrigos, que não precisava passar diretamente para as contas do fundo, mas que era uma fonte que pudesse ser administrada pela própria CETRABS, com o aval e a fiscalização do próprio SEDICAR. Então, quando a gente fala assim, o fundo tem X recurso, o fundo não tem. Hoje, o fundo está regularizado, o Fundo Estadual da Criança e Adolescente está regularizado com o CNPJ do fundo, já recebeu, inclusive, doações ano passado, que muita gente não sabe, né, mas as empresas podem doar, sociedade civil pode doar, as pessoas que forem pagar imposto de renda, eles podem doar até 3% do seu imposto de renda, deduzido do imposto de renda, e em vez de pagar o leão, pode dar esses 3% para o fundo. E esses recursos do fundo está lá no CNPJ, né, do fundo. Eu fui lá no banco, assinei como presidente do SEDICAR. Hoje, a administração desse fundo está nas mãos da secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, professora Tânia Soares, e do presidente do SEDICAR, eu, no caso, Paulo Tadeu, estando presidente do SEDICAR. Então, a gente tem esse controle desse recurso do fundo, mas que não é esse valor. É um fundo que é administrado hoje pelo SEDICAR, em parceria com o governamental, né, sociedade civil governamental, tem que ter 2 pessoas para poder fazer essa gestão. E esses recursos, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora abrir um edital, nós estamos agora ainda recebendo doações, né, estamos ainda no período das doações, temos no final do ano também a doação das empresas. Enfim, a gente vai pegar esse recurso, abrir um edital para a sociedade civil participar, para os conselhos participarem no sentido de apresentar projetos em cima de X valor e esse recurso ser devolvido para a sociedade civil para poder fazer as suas atividades, entende aí? Então, hoje a gente conseguiu desmembrar. Para você ter uma ideia, o fundo tinha 3 contas. Como um fundo ter 3 contas, Fábio? Então, a gente organizou hoje o fundo oficial e tem um recurso para manutenção do SEDICAR. E ainda tem um outro recurso, que é do BASA, que esse recurso do BASA, que foi de doação, nós estamos fazendo uma suplementação para poder usar esses recursos agora, sabe para quê? Para poder fazer o que de fato de direito possa ser feito, que é a impressão de SEDICAR, de ECAs, né? A impressão de ECAs, a estruturação dos CMDCAs, dos apoios dos CMDCAs, e fazer com que o SEDICAR possa também dar uma certa publicidade do ponto de vista de o que é o SEDICAR, o que é o CMDCA, o que são os conselhos tutelares e etc. Então, para você entender que nesse período aí a gente conseguiu desatar esse nó e hoje, oficialmente, o Estado de Roraima tem um FECA que está apto a funcionar. Importante essa tua apresentação, essa tua fala, né? Porque o que parece é uma coisa assim diferente, né? Porque o Estado coloca lá no orçamento
valores que quando você vai observar os quadros de detalhamento de despesa, eles não são, em boa parte, utilizados e esses recursos somem, mas é importante vocês terem conseguido dar essa característica efetivamente dos fundos, né? E principalmente ter essa proposta de fazer com que esse recurso possa voltar ao desenvolvimento de projetos, né, por parte da própria sociedade. Eu acredito que é um caminho bem salutar. Inclusive, Fábio, só te cortando aí, isso abriu uma brecha a ponto de dizer que alguns recursos, eu não falo da atual gestão, mas a gente já vem observando em gestões anteriores, que eram feitos da seguinte forma: você executava os recursos e jogava nas costas do fundo da criança e do adolescente, entendeu? Então a impressão que se tinha era essa. E pasme, numa questão de transição que tivemos, nós tivemos problemas nessa questão toda de recursos que não tinha, Fábio, para a questão da alimentação das crianças nos abrigos. Nós vamos daqui a pouco entrar nesse assunto, porque é um dos temas que eu acredito que nós precisamos mensurar e tentar avaliar o caminho. Mas antes de falar sobre esse assunto, Paulo, eu gostaria de te escutar sobre esse momento. Nós vivemos um momento de pandemia, um momento em que essas políticas de arroxo já vinham comprometendo o desenvolvimento e a garantia da qualidade de vida da classe trabalhadora. E nós temos, nesse momento de pandemia, a ampliação, né, da concentração de renda, consequentemente, a ampliação da pobreza, o que leva a um retorno forte da fome, como uma realidade das famílias brasileiras e roraimenses. Tem algum trabalho, Paulo, algum estudo que a própria CETRABS, né, como vocês têm uma relação de desenvolvimento de ações em conjuntos no tocante à criança e adolescente, tem algum trabalho que está sendo desenvolvido sobre o impacto da fome hoje em nossas crianças e adolescentes? Até o presente momento, nós não temos essa informação. Se a CETRABS está executando algo, não chegou até nós nenhuma informação a respeito dessa situação. Inclusive, é um ponto que a gente destaca da falta de levantamentos de dados. Essa ausência de dados no que tange a criança e adolescente é uma realidade que a gente passa, né, e que vem protelando, né, há muito tempo. Ano passado, nós fizemos uma articulação que foi a criação do CIPIA, o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. O CIPIA é esse sistema que foi criado pelo governo federal e que os estados deveriam estar já atuando. E o estado de Roraima nunca tinha adentrado dentro do CIPIA. Você entrava no sistema lá do CIPIA, era zero, aparecia tudo zero. E aí, o que nós fizemos? Juntamos o colegiado ano passado, fizemos uma articulação junto a nível nacional, com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que prontamente nos ajudou, que bom que se diga, né? Os técnicos lá ajudaram através do Ministério, fizeram toda essa articulação, fizemos um treinamento, fizemos uma discussão, né, com os conselheiros tutelares e também com os conselhos de direitos, e conseguimos montar o comitê gestor do CIPIA. Esse comitê gestor é formado pelo CEDICAP, pela Escola de Conselhos, que no caso é representado pelo IFE, pela Vara da Infância, pela ACETEC, Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de Roraima, e pela própria CETRABS e outras organizações que estão adentrando dentro desse conselho gestor. Hoje nós estamos já com a senha do CIPIA estruturada. Roraima passou 4 anos praticamente sem utilizar a senha do CIPIA, sem nenhum número, sem nenhum dado. E aí, quando você não apresenta dados, você, não estou dizendo que ocorreu, mas você acaba maquiando muitas informações e várias ações aí, porque você não tem os dados oficiais. Hoje, qualquer pessoa pode entrar no sistema e fazer a consulta. Hoje já aparece lá. Rorainópolis já aparece, Pacaraima já aparece também, tem um outro município, Pacaraima, Rorainópolis
e tem outro município, que se eu não me engano, acho que é o Amajaria, já aparece em termos de informações. Boa Vista aparece com um cadastro. E isso nos motivou a preocuparmos, né, com essa situação. Por que os conselheiros tutelares e as pessoas que atuam na área dos direitos não estão, principalmente no CIPIA-CT, não estão colocando essas informações no que se refere à questão da violência, quando envolve violência crianças e adolescentes? Porque esses dados precisam estar ali. Isso ajuda a pesquisa, ajuda a imprensa, ajuda a organizações que queiram fazer projetos, ajuda o próprio governo. Então, nós instituímos o comitê gestor e, recentemente, Fábio, nós aprovamos uma resolução, semana passada, se eu não me engano, na primeira reunião agora de abril, uma resolução do CIPIA obrigando o uso do CIPIA, a obrigatoriedade do uso do CIPIA pelos conselheiros tutelares e que as gestões municipais, o Poder Executivo possa dar estrutura, internet, computadores, para poder fazer com que funcione. Porque não é só a gente pegar, vamos cobrar dos conselheiros tutelares, mas é importante também que o poder público possa dar estrutura, condições de trabalho para que eles possam acessar. Então, essa resolução, já te falo agora de primeira mão, né? Foi agora, já está publicada em Diário Oficial, saiu, se eu não me engano, agora ontem, essa publicação. Nós já vamos dar publicidade para a semana que vem para a imprensa, de modo geral, e vamos também mandar para as prefeituras, para os gestores. E outra coisa, Fábio, nesse sentido todo de informações, o Estado de Roraima não tem um plano decenal. O Estado de Roraima não tem, não faz uma atuação dentro do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Para que serve isso daí? Para regular a execução das medidas destinadas a adolescentes que praticam ato infracional. E o plano decenal serve para você colocar todas as políticas que o Estado vai fazer no período de 10 anos. O que nós fizemos? Agora, no início, quando nós assumimos agora esse segundo mandato, nós instituímos um pedido junto à CETRABS, e a CETRABS prontamente nos atendeu para montar a comissão intersetorial, né, de elaboração do plano decenal. Já foi instituída as organizações governamental, SEDICAR, Conselho de Assistência Social, a CETE, para poder instituir essa comissão que vamos iniciar, vai ser agora o decreto governamental, nomeando também, inclusive, os membros da comissão, e eu acredito que no prazo de 6 meses, daqui a 6 meses, Fábio, nós estejamos com esse plano decenal para ser encaminhado para o SEDICAR e, pela primeira vez, se Deus quiser, dando tudo certo, o Estado de Roraima vai ter um plano de atendimento socioeducativo. Muitas dessas crianças e adolescentes, né, e principalmente os adolescentes que se envolvem em atos infracionais, eles são praticamente que abandonados pela estrutura do Estado, né? Seja cumprindo medida sociopreventiva ou não, mas não existe um acompanhamento efetivo nenhum, né? A responsabilidade é jogada à família, né? Largada à família, que muitas vezes já se encontra no nível de desestruturação social imensa. Nessa realidade, nós vivemos em 2018, como você falou, uma crise do sistema em virtude da ausência desse plano decenal e de políticas efetivas, que levou, inclusive, à falta de comida dentro dos nossos abrigos, né? São aí os espaços que nós temos na sociedade para poder amparar, né, tanto crianças, né, quanto adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade. Nós conseguimos criar uma política para evitar que isso se reproduza, Paulo? Ou ainda não, ainda está solto? É esse plano que vai fechar isso? Esse plano vai ajudar. Ele não fecha, ele vai ajudar. Mas é importante o trabalho dos CMDCAs, o trabalho dos Conselhos de Direitos, no trabalho de fiscalização. E eu costumo dizer que um conselho, ele tem que estar alinhado nas políticas públicas voltadas à criança e adolescente com outros conselhos. E aí, quando eu falo outros conselhos, está ligado com o Conselho Estadual de Saúde, porque nós temos uma cadeira lá, está ligado com o CAI, com o Conselho Estadual de Educação,
está ligado com o CAI, com o Conselho de Alimentação Escolar, né? Inclusive, a presidência agora do CAI, não sei se você está sabendo, pela primeira vez está sendo feita por um estudante, né, que é da ASOE. A ASOE assumiu a presidência do CAI. Então, eu vejo que uma coisa está interligada. E esse diálogo, a gente acaba pegando para nós essas informações. E quando você fala essa parte aí da falta de alimentação para os abrigos, isso aí ocorreu mesmo. E houve um processo, muita gente não sabe, mas o governo anterior, ele não terminou o mandato. Ele entregou antes, né? Muita gente esquece disso. O governo anterior entregou antes o mandato, teve aquele governo provisório, depois que o provisório acabou sendo efetivado, né? E nesse processo de provisório, sobrou para quem? Para as crianças e adolescentes nos abrigos e também os adolescentes do centro socioeducativo. Por quê? Porque não tinha comida. Foram verificar onde que tinha dinheiro, não tinha mais dinheiro nas fontes da CETRABS. Não tinha, Fábio. Daí foram verificar que só tinha uma fonte que tinha recurso. Sabe qual era essa fonte? Do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. Que eles não mexeram. Mesmo estando com o CNPJ do governo, eles não movimentaram esse recurso. E aí o governo, a Justiça, bloqueou esse recurso e destinou para compra emergencial de alimentos nos abrigos e no CSE. Depois, nós fizemos uma peregrinação enquanto CEDICAR, junto à Justiça, etc. e tal, junto ao governo, para pedir a devolução desse recurso para nós, né? E através dessa articulação do CEDICAR, nós conseguimos a devolução desse recurso. É o recurso hoje que faz a manutenção de atividade do CEDICAR. Então, essa parte de alimentação é importantíssima. Eu falo assim que nós estamos passando por um momento muito difícil, são milhares de pessoas passando fome diariamente, e quando a gente fala sobre alimentação, é bom que por isso que eu falo que esse diálogo é importante com outros conselhos, porque nós poderíamos estar implementando o uso, né, dos recursos da merenda escolar para poder fazer a distribuição sistemática permanente dos kits da merenda escolar. Então, isso aí é outra observação que a gente faz. Nós estamos já articulando com outros conselhos, no sentido que a gente que a gente possa realmente estar atentos para não ocorrer casos parecidos como ocorreu nesse processo de transição, que teve que faltar alimentos para as crianças nos abrigos. Falando em abrigo, eu gostaria de te escutar, porque no Brasil a gente tem uma política que ela é meio descompensada de continuidade. Nós temos crianças que muitas vezes passam a vida inteira no abrigo, né? Porque as famílias são completamente desestruturadas. E ao fazer 18 anos, essas crianças, esses adolescentes são praticamente soltos ao mundo. Em Roraima, existe algum debate em torno disso, de enfrentar essa situação, ou ainda não? Existe, Fábio, existe. Inclusive, a CETRABS iniciou essa discussão. Nós tivemos recentemente a reinauguração, reabertura, não sei como é que se diz, do abrigo infantil, e lá foi feito também uma fala sobre essa situação, inclusive do ponto de vista de adoção. Porque muita gente não sabe, a ida para os abrigos, em tese, é para ser um processo de transição. Porque o bom é que as crianças possam ser adotadas, né? Justamente para poder... seria bom que pudesse não existir abrigos, né? Essa é a verdade, né? Mas existem. E existe já essa preocupação, né? Então, para fazer essa parte de adoção e, ao mesmo tempo, para ver o acompanhamento depois. E esse acompanhamento, quando você fala acompanhamento, me lembrou também uma discussão que nós estamos tendo com uma agência de desenvolvimento, PADF, dos organismos, né, ligado a organismos internacionais, que estão fazendo também um levantamento justamente com esses adolescentes desacompanhados, né, que do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de estrutura, justamente que se os brasileiros, os brasileiros nascidos no Brasil, digamos assim, sofrem esse problema do ponto de vista, quando completar 18 anos, estão desacompanhados, e agora? Imagine os migrantes,
Isso. Essa é uma situação que ela é uma situação grave, que tem, inclusive, impactado o próprio sistema, né, de acolhimento que nós temos dentro de Roraima, porque, se eu não me engano, aumentou muito o número de crianças que chegam à fronteira, seja desacompanhadas ou que vêm acompanhadas por outras pessoas que não são os seus responsáveis legais. Como é que essa é a você preocupação. tem enfrentado essa realidade de vulnerabilidade dos imigrantes? Essa é uma preocupação que a gente vem pautando. Inclusive, eu costumo dizer que as organizações internacionais, elas precisam, digamos assim, procurar os organismos locais. Tipo assim, não estou dizendo assim para bater continência, longe disso, mas para poder se apresentar, para dar um oi. Olá, bom dia, olá, nós somos da organização tal, nós estamos aqui. O que nós podemos somar junto com vocês aí do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente? Falta esse diálogo, falta essa comunicação, entendeu? Os grupos de trabalho são criados, beleza. Mas é interessante que nós, enquanto CEDICAR, Conselhos de Direitos, eu costumo até dizer, nós somos sociedade civil hoje na presidência de um conselho importantíssimo, num momento muito difícil do Estado. Então, mais do que importante, essas organizações governamentais ou instituições de fora, internacionais, ou agências que trabalham na área da criança e adolescente, elas têm que nos procurar, elas têm que pegar e dizer, olha, nós estamos aqui, o que nós podemos ajudar? Ei, precisamos da ajuda de vocês. Nós, de CEDICAR, precisamos da ajuda também deles. E a gente procura, a gente vai para encontros, se apresenta e etc. Mas falta aquele diálogo de procurar, né? Porque são muitas organizações, Fábio. E é importante que, depois que eu fiz uma fala mais ou menos dessa forma, em alguns momentos aí, as pessoas começaram a procurar, começaram a ter diálogo, porque eles precisam entender que em um determinado momento essas organizações elas vão embora. As organizações locais, para poder continuar o trabalho de implementação. Até quando eles vão ficar? Ninguém sabe, mas a qualquer momento elas vão embora. Então eu vejo que esse diálogo está fluindo, né? A Unicef tem dado a sua contribuição, o Fundo Unicef tem dado a sua contribuição para poder fortalecer esses laços, formando inclusive GTs, mas ainda precisamos avançar mais. A questão das casas lares, que foi um organismo que foi introduzido pela Aldeias Infantis, foi repassado para a CETRABS. A CETRABS ficou responsável de assumir. As duas casas lares assumiu, mas aí teve o problema de término do contrato da casa. E aí essas crianças que estavam desacompanhadas nas casas lares, a maioria migrantes, tiveram que ir para os abrigos, né? E até agora nós não tivemos a volta das casas lares a ser mantidas pela CETRABS, porque uma das informações não oficiais que nos chega é que ninguém estava querendo alugar casa, né, para a estrutura governamental, para o governo, entendeu? E uma conversa que eu tive ontem, inclusive com um representante de uma agência nacional, chegou a nos dizer assim, propõe para a CETRABS, de repente, fazer um convênio com a gente assume a estrutura das casas lares, né? E aí a gente toca o barco e faz a parceria com a CETRABS. Seria uma proposta razoável, digamos assim, né? Mas eu vejo assim, mas aí a gente voltaria novamente à questão de que as casas lares não estariam sob o controle administrativo da CETRABS, que do ponto de vista estrutural seria melhor. E eu faço uma ressalva também, um adendo nessa observação, a ausência do município, né? Nós não podemos jogar toda essa responsabilidade também para o sistema governamental sozinho fazer. Nós estamos falando geograficamente de Boa Vista, e a gente sente a falta do município em se empenhar e dar apoio também a esses organismos, a esses instrumentos para poder dar suporte no que se refere a crianças e adolescentes migrantes ou não migrantes. Às vezes não precisa a gente nem fazer um convênio. Nós temos uma legislação hoje nacional que eu não sei se aqui em Roraima já foi regulamentada, que são as cooperações técnicas e financeiras, né?
você poderia, o CETRABS, fazer uma cooperação técnica e financeira com esses organismos internacionais, onde você teria uma gestão compartilhada, não seria aquela coisa de você transferir todo o processo de gestão e financiamento exclusivamente para uma outra área e perder, né, a construção dessa expertise do cuidado e do desenvolvimento das políticas. Recentemente, Paulo, o CEDICAI ele lançou uma nota contra um ato autoritário, arbitrário que ocorreu no município de Pacaraima, na Casa São José, que é uma casa ligada, né, à pastoral do imigrante, à Igreja Católica, que desenvolve um processo de acolhimento, né, de imigrantes, principalmente nesse momento em que Roraima não está expedindo documentação para o imigrante, né? É que essa é uma coisa que eu acho assim aterrorizante, porque Roraima não emite, Paulo, a documentação, mas Manaus emite. Aí o que é que você tem? As pessoas andando pela BR-174 para chegar a Manaus para poder tirar a documentação. Mas se nós estamos emitindo documentação de imigração em Manaus, por que não emitimos aqui? Mas eu gostaria de saber, por que o CEDICAI emitiu essa nota? Tivemos que emitir como um alerta e, ao mesmo tempo, de preocupação no que ocorreu, no sentido de averiguar os fatos e, ao mesmo tempo, de dizer, ei, estamos aqui. Né? Porque nos estranhou muito uma nota anterior ter saído, e sem nos ter oficialmente chego até nós, enquanto Conselho Estadual do Direito da Adolescente, o fato. Ficamos sabendo pela mídia, ficamos sabendo pelas redes sociais, já com a nota, entendeu? E que nos preocupou isso daí, porque foi aquilo que eu falei. Hoje, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima está na presidência de um conselho. Não é o Paulo, é o sindicato. Eu sou apenas o instrumento ali de representatividade dessa organização não governamental. E nós, enquanto, eu costumo dizer, sociedade civil, nos use, como tem aquele ditado, use e abuse, que nós estamos aqui, enquanto sociedade civil, é o momento de a gente poder unir forças. Não estou dizendo que se fosse o governamental não estaria agindo, mas é diferente, Fábio. O diálogo, né, enquanto sociedade civil, para a sociedade civil a gente se entende, né, não? Fica mais fácil o diálogo, entendeu? A gente tem as nossas desavenças, né, mas a gente se entende, porque a luta é uma só. Não dizendo que a luta do governamental não seja, mas o diálogo é mais rápido, digamos assim. E de imediato, eu liguei para o bispo, o Dom Mário, falando isso aqui, que eu estou falando para você e para os ouvintes. Olha, nós somos sociedade civil, Dom Mário. E a gente viu a ação lá e a gente tem um diálogo bem aberto, participativo, com a Diocese de Roraima, né, com as organizações. E a gente não ficamos sabendo pela nota. Então, falei para que pudesse fazer essa articulação junto aos Caritas diocesano e um documento para oficializar junto ao CEDICAI, porque é necessário, Fábio. Você sabe que a gente precisa ser provocado para oficializar. O Dom Mário acatou, articulou com o pessoal da Caritas, eles encaminharam o documento para nós, esse documento já está conosco, nós encaminhamos esse documento para a comissão, porque hoje o CEDICAI, nesse processo todo de estruturação que nós fizemos, possui a comissão, né, para justamente tirar aquela figura do presidente ou do colegiado. Nós aprovamos o regimento interno e instituímos as comissões especiais. Então, hoje, todo conselheiro tem a comissão especial e está fazendo seu trabalho. Comissão especial, parte de básica, parte de projeto, a comissão de mobilização, a comissão de proteção, e essa comissão de garantias de direitos, né, que é formada por 3 conselheiros, a conselheira Rita, da CETRABS, a conselheira Marilena, do Sinjopé, a conselheira Natália, da OAB,
nós instituímos essa comissão formada já visitou Pacaraima para ouvir o outro lado, para ouvir essa articulação aí, e visitar a casa, São José, para conversar com o CMDCA. Por que o CMDCA de Pacaraima não foi acionado? Por que o Conselho Tutelar de Pacaraima não foi acionado também? Então, o Conselho Tutelar de Pacaraima foi o último a saber, o CMDCA foi o último a saber. Por quê? Então, onde nós erramos, né, dentro dessa rede aí? Porque o fato ocorreu e porque depois saiu uma nota sem que antes procurasse se dedicar para poder articular, ver, verificar? Por que a gente não recebeu essa denúncia? Recebemos agora. Mas de imediato nós pedimos já para as 3 conselheiras irem para Pacaraima, elas já foram, estamos esperando o relatório delas. E de imediato nós ligamos, tanto para o Dom Mário, ligamos também para o secretário de segurança, o Coronel Prola, conversei com ele, e perguntando o que tinha acontecido. Ele falou que era uma ação diretamente da Polícia Federal, mas que tinha elementos da Polícia Civil, dentro também, Polícia Militar, dentro desse grupo, né, de operação. Mas, de imediato, nós também protocolamos um ofício para a Secretaria de Segurança. Vou até, semana que vem, perguntar por que não nos deram ainda uma resposta, né, porque no ofício que nós protocolamos à Secretaria de Segurança, perguntando qual foi o motivo da ação, precisamos saber, né, se a Secretaria foi acionada, se tinha elementos da Secretaria de Segurança, funcionários do governo envolvidos na operação, por que o governo não foi comunicado? Mandamos também um ofício para a Superintendência da Polícia Federal, perguntando qual foi o motivo da ação. Estamos esperando também esse ofício. Inclusive, nós vamos reiterar, semana que vem, os 2 ofícios, porque nós não tivemos ainda a resposta. Recebemos somente o ofício, como eu falei, da Cáritas Diocesana, relatando todo o ocorrido e protocolando oficial. Então, isso ocorreu, lamentável o ocorrido, não precisava a forma de como agiram energicamente, mas o que eu digo aqui, onde nós erramos, onde é que está a falta do diálogo entre todos nós, toda a rede, para nos protegermos nessa hora, ou para nós repudiarmos coletivamente nessa hora, ou para dizermos uma resposta imediata para a sociedade de forma bem coletiva. Então, é um momento que a gente vai trazer, já estamos provocando para reflexão, e eu acredito que para o mês agora de maio, na reunião do colegiado, que é uma vez por mês, nós já vamos ter um parecer da comissão a respeito desse assunto. Foi uma ação muito brutalizada, né? Parecia que você estava adentrando num recinto de criminosos de alta periculosidade, e era um ambiente, pelos relatos que eu tive acesso, né, de mulheres gestantes, de crianças que estavam sendo amparadas por esse processo migratório, já que não há, por parte da operação acolhida, as condições adequadas de receber imigrantes nesse período em que a fronteira está fechada e que não há emissão de documentos. Né? Perfeito. Inclusive, como se, assim, o processo migratório ele fosse algo que fosse ser estancado pelo fechamento da fronteira. Inclusive, Fábio, para a semana que vem nós estamos articulando uma reunião online, já solicitamos uma reunião com o juiz Parima, porque é importante nós estarmos alinhados e discutindo algumas ações com a Vara da Infância, com as instituições. Vamos ter uma reunião também com a Cruz Vermelha, né? E pedimos também uma reunião com algumas outras organizações para poder, dessa forma, a gente poder fazer esse alinhamento, essa discussão e evitar essas coisas que vêm ocorrendo e dizer que nós temos muita gente trabalhando, ainda bem, nessa área da criança e adolescente, mas é importante ter esse alinhamento. É interessante também ter esse diálogo com as instituições. Bom, Paulo, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu quero deixar aqui as suas considerações finais, né? A sua fala final, agradecer muito a disponibilidade do teu tempo de estar aqui conosco, da Resistir, batendo esse papo. E vamos sim, viu? Eu vou procurar o Conselho Estadual de Alimentação Escolar, porque eu acredito que nós precisamos democratizar
não só o acesso à informação, mas também as políticas públicas da alimentação escolar dentro do estado de Roraima, né? Os grandes atacadistas têm que deixar de ser os principais fornecedores e nós começarmos a trabalhar com o pequeno comerciante, o agricultor familiar, o agricultor indígena, fornecendo essa alimentação escolar. Fica aí sua palavra final. Um abraço. Poxa, Fábio, eu que agradeço. E, inclusive, já tinha até feito essa provocação para você, no sentido de a gente alinhar também essa parte da importância da democratização da comunicação junto ao nosso site, né? Nós, enquanto jornalistas, nós temos um coletivo de mídia alternativa, que é o informepopular.com, e temos um site, temos uma web rádio, e estamos colocando à disposição. Já que eu falei para ti no WhatsApp, eu estou falando agora publicamente, né? Estamos colocando à tua disposição também o informepopular.com, fique à vontade para poder a gente replicar, inclusive, esses vídeos no nosso site, no sentido de dar chegar essa informação para todos. Eu que agradeço aqui o espaço, em nome do Sinjopé, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, e em nome do CEDICAR, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesses relatos aí, nesses 2 últimos anos que nós estamos aí na frente desse trabalho, junto com o colegiado aí, são pessoas, são conselheiros assim que se dedicam, Fábio, nem imagina, o pessoal que é muito atarefado, a gente tem dificuldade com o governamental, porque o governamental às vezes não participa da reunião, a gente vai lá, mas acaba participando, o esforço do pessoal da CETRABS, entendeu, assim, dos conselheiros de poder fazer a coisa andar, da conselheira lá da Valentina, né, hoje, que é a conselheira representando a Secretaria de Saúde dentro do CEDICAR, junto com a conselheira Maria, e a diretoria, inclusive a atual diretoria executiva do CEDICAR, tem nós, do Sinjopé, como presidente, estando na presidência, a Maria Cruz, conselheira Maria Cruz, é a vice-presidente atual do CEDICAR, ela representa a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, olha que legal, a CESAL hoje na vice-presidência do CEDICAR, e a Secretaria-Geral tem o conselheiro Jean Farias, representando a Associação dos Estudantes de Roraima. Então, tem várias ações, inclusive o pessoal da ASOE, junto com o Movimento Bandeirante, tem feito um trabalho aí de criação dos comitês de participação de adolescentes, que é uma outra ação que está sendo feita nos municípios. Então, é muita coisa, é muita coisa. E às vezes você olha assim, são quantos conselheiros? 12. A PGE agora vai voltar a atuar. Depois de quase 2 anos, sem a participação da PGE dentro do CEDICAR, a gente vai ter agora a participação da PGE dentro do CEDICAR. Isso vai fortalecer muito essa nossa atuação enquanto conselho. Então, eu vejo assim, são 6 conselheiros governamentais, 6 conselheiros da sociedade civil. Então, 12 conselheiros, né? E todo mundo com seus afazeres, né? Seja no trabalho, seja tudo mais, e fazendo o trabalho voluntário. Então, é gostoso demais. Eu quero agradecer a esse colegiado que nos últimos anos tem se empenhado bastante para poder fazer com que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente possa atuar na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Então, nós nos colocamos à disposição. Eu deixo aqui o nosso telefone de contato do CEDICAR, que é o 991250021. Vou repetir, 991250021. E vamos estar daqui um certo tempo aí esperando aí resolver todas as CETRABS, não é isso, Paulo? Nós funcionamos lá no CETRABS, na Casa dos Conselhos. Lá funciona o Conselho de Assistência Social, o Conselho do Idoso, Conselho de Deficientes, Conselho da Criança e do Adolescente. Então, é a Casa dos Conselhos. Nós funcionamos lá no CETRABS, nós temos um colaborador, né, que atua lá, nós temos um funcionário que é ligado à CETRABS, que atua, que é o secretário executivo do CEDICAR, e para poder fazer todas essas articulações aí. Então, para você ver que é muita coisa, Fábio, não é fácil não, mas fazemos isso de coração. Agradeço novamente o espaço e nos colocamos aqui à disposição de toda a sociedade roraimense. Paulo, um grande abraço, o que precisar de nós aqui da Resistir, sinta-se à vontade. A você,
Terça-feira, nos encontramos com mais um bate-papo, falando de política, falando de Roraima, mas principalmente buscando construir caminhos para melhorar a nossa qualidade de vida. Um abraço.